Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês todos estejam bem, com saúde. E hoje nós vamos dar início aos nossos encontros de maneira virtual. Eh, eu espero poder sanar as dúvidas de vocês, lá no fórum, fale com o tutor, depois dessa videoaula, tá bom? Então, nós vamos estar trabalhando em cima dos slides que já foram postados lá no material de apoio ao aluno, no site, da universidade. Então nós vamos hoje começar falando, tema de nossa aula, que é o desenvolvimento humano, né. Eh, o objetivo desses nossos encontros, por hora, mesmo que virtualmente, mas a gente não vai deixar de ter o mesmo objetivo do nosso tema central da nossa disciplina, né. É entender como é que esses processos de mudança ocorrem ao longo da vida de um indivíduo, né? Porque essas mudanças vão afetar aspectos do desenvolvimento cognitivo, ou seja, da sua aprendizagem, da forma como ele aprende e ele se apropria daquele conceito para desenvolver novas aprendizagens. O aspecto físico, ou seja, um bebezinho, desde que nasce, a gente percebe nitidamente o processo de desenvolvimento físico dele, não é? Ele vai crescendo, ele vai perdendo roupa, o sapatinho também, mas atrelado a esse desenvolvimento físico, nós temos também aí, aspectos da nossa do nosso dia a dia, que envolvem aspectos mentais, não é? Nós temos aí a questão hormonal, porque isso tudo altera o nosso comportamento também, né, e atrelado a isso tudo tem os aspectos sociais. Então você está, em contato com esse outro, o que é que esse outro pode proporcionar em termos do seu desenvolvimento também, né. Então eu sempre digo que o ser humano é um ser biopsicossocial, né, então a gente para analisar, eh e aí eu volto a falar um pouquinho, enquanto clínica, né, psicologia clínica, de atendimento. Independente de onde você estiver realizando o seu atendimento, esse indivíduo que está ali, sendo, eh, eu não vou usar o termo submetido, mas esse indivíduo que está tendo esse contato com você, né, na busca de uma resolução de um sofrimento, a gente precisa entender o que é que tem por trás disso. Vou dar um exemplo a vocês, do que um desenvolvimento, por exemplo, físico pode trazer de questões aversivas, por exemplo, questões que aquele indivíduo pode ter algum tipo de rejeição, de de problema. Quando a gente entra na fase da adolescência, por exemplo, onde existe uma ebulição, né, hormonal, nós temos aspectos psíquicos também que estão comandando toda essa engrenagem, eu posso desenvolver aí, uma questão de sobrepeso, eu posso ter também desencadear em mim, um momento da adolescência onde a nossa pele fica, mais acneica. Então, o que é que esse desenvolvimento, que é natural da adolescência, vai provocar em mim, não só no meu físico, não só na minha estética, mas no que eu penso sobre isso, ou do que as pessoas pensam sobre isso, ou o que eu acho que as pessoas pensam sobre isso. Então, nós podemos, ter no consultório, por exemplo, uma criança que ela está sempre de casaco, pode estar o calor que for, ela está sempre de casaco. O que é que tem por trás desse casaco? É uma questão física? É uma questão de aceitação? É medo do que os outros vão pensar?
Eh, nós precisamos, e aí eu vou puxar um pouco para o lado da psicologia escolar, nós precisamos estar, muito antenados, né, a tudo que está acontecendo, com esse indivíduo, porque às vezes, pode ser algo que seja do imaginário. Então, todo esse desenvolvimento, seja ele de aprendizagem, seja ele físico, seja ele social, né, psíquico, nós vamos estar aí, o tempo inteiro adotando alguns pensamentos, alguns critérios e, muitas vezes, não necessariamente, critérios esses que possam estar fidedignos à realidade. Então essa é a nossa é a nossa compreensão de estarmos, assim, olhando o que está à volta. Quando eu digo do psicólogo escolar, é porque o psicólogo escolar, ele é aquele sujeito que está no olho do furacão de todo esse desenvolvimento da adolescência, por exemplo, da criança, por exemplo, não é? Então ele tem mais, a probabilidade é maior nesse sentido, de estar percebendo o que é que tem por detrás de algumas questões, tá certo? Bom, e a psicologia, quando eu digo aí psicólogo escolar, porque tem uma demanda maior, mas, por exemplo, nós podemos voltar para a psicologia hospitalar, não é? O que é que leva agora mesmo alguns alunos de pedagogia estão desenvolvendo uns jogos para nós trabalharmos com os adolescentes da Casa Ronald. Então, vou dar um exemplo a vocês aqui para vocês poderem entender. O adolescente por si só já vem trazendo uma carga, né, com relação ao seu próprio desenvolvimento, e estoura muitas vezes vamos botar assim, uma valorização maior até no lado físico, né. Então o que é, por exemplo, um jovem que está com leucemia, que está em pleno tratamento, eh, de radioterapia e seja lá qual for o tratamento, né, que a sua estética, para as meninas a questão do cabelo é muito importante, não que os meninos não sejam também importantes, não estou dizendo isso, mas existem pesquisas voltadas para essa questão do cabelo, a representatividade do cabelo. Então o que que é um jovem que está fazendo quimioterapia, radioterapia, e está cerceado, como agora nós estamos, não é, nós estamos cerceados do convívio com esse outro, em plena adolescência, em plena, fase de desenvolvimento, inclusive, eh, aspectos hormonais, onde o lado social também é de extrema relevância, porque é onde começam as primeiras paqueras, é onde a gente se embeleza mais para estar com esse outro, não é? Tem todo um cenário muito específico da adolescência nesse sentido. E aí essa pessoa se vê cerceada, e de repente não se acha tão atraente assim por fatores externos e que vão além da sua vontade. E aí, o que representa esse movimento, esse momento de estar fora do contexto da sua sala de aula, dos seus amigos, de uma festa, sendo privado até mesmo de uma alimentação, em alguns casos. Então o que que representa, eh, esse momento de exclusão social, né, de reclusão também em alguns casos, eh, pra esse jovem? Então a psicologia, ela está presente em várias áreas, desse estudo de desenvolvimento. Então entender aonde o local onde esse sujeito está inserido, o que que ele está por que que ele está dessa forma ou daquela forma, isso vai além, eh, da da ciência, da psicologia propriamente dito. Nós precisamos estar aí adquirindo conhecimentos, não só da psicologia, que é a ciência que estuda o comportamento humano, mas nós precisamos entender agora o que que isso representa para a gente,
enquanto ser humano. Então nós precisamos beber da água de outras ciências. Então eu aprendo um pouco da medicina, eu aprendo um pouco, da história, eu aprendo um pouco de educação. Eu tenho que entender esse sujeito além do que ele tem e do que ele está me mostrando aqui que ele é. Vou dar um exemplo a vocês agora, que nós estamos vivendo um momento de reclusão, que vai além da nossa vontade. E aí a gente está tendo que aprender um pouco novas maneiras, novos hábitos de higiene, porque pelo que me consta, até agora, nós nunca lavamos mão assim, né, a não ser a área médica, que já faz isso como prevenção. Então, nós tivemos que fazer um novo aprendizado para estarmos hoje entendendo o comportamento que estamos tendo que nos submeter. Nós estamos entendendo que, através, por exemplo, da sociologia, como é que o nosso comportamento era antes? Como é que ele está agora? Quais são as dificuldades que nós estamos enfrentando hoje para estarmos agora cerceados do convívio uns dos outros? O que que isso vai representar para uma criança que agora não pode ir mais correndo em direção aos seus pais e abraçar e beijar, como sempre fez? Não é? Nós estamos tendo que aprender um pouco mais sobre a própria biologia, para a gente poder entender. Alguns vídeos foram parar aí, né, na internet, dizendo que os cachorros já são vacinados contra o coronavírus e nós não. E aí você começa a entender um pouco da biologia, para poder entender que existe uma família, não é? Existe uma família, mas o vírus que ataca o pulmão do coração, o pulmão dos mamíferos, lá os cachorrinhos, parará, parará, é diferente da ramificação, do processo que esse vírus, essa mutação que ele sofreu, que vai atacar os humanos. Então a gente também tem que entender um pouquinho de biologia, a gente tem que entender um pouquinho da genética, não é? Por que que umas pessoas, se adaptam melhor numa condição do que outras? Então, tudo isso nós precisamos entender que faz parte do movimento que o ser humano está inserido no seu dia a dia. A história do Brasil, se nós pararmos para analisar, conversar um pouco com os idosos, agora não que coitadinhos, né, nós estamos cerceados de estarmos com eles também, mas podem conversar por WhatsApp com seus avós, com as pessoas depois ou fisicamente, quando tudo isso aqui acabar. Eles vão ter histórias sobre a gripe espanhola, que eles viveram, que talvez eles não tenham vivido na pele, mas eles contam histórias dos seus antepassados. Então, num passado histórico, qual foi, o comportamento desse cidadão? Então, para a gente entender hoje como é que essa criança, que não foi acostumada a ter que ficar com alguns rituais em casa, e agora tem que fazer, porque tem, é uma nova ordem, tem que fazer. Como é que essa criança vai sair desse processo? Ela vai daqui a 20, 50, 30, 70 anos contar alguma coisa? O que ela vai se lembrar desse momento? O que que ela vai levar dessa aprendizagem? Isso vai impactar no desenvolvimento de algumas crianças? Com certeza, com certeza. Algumas pessoas estão dizendo assim: "Ah, eu não aguento mais ficar em casa. Nossa, as crianças dão muito trabalho". Pode observar, quando tem algum evento, alguma coisa que a escola precisa fechar, as pessoas parece que não querem ficar muito tempo ali em suas casas, porque criança dá trabalho. Tem um monte de vídeo aí sendo postado de levadice que as crianças fazem, né. Mas qual é o lado bom? Porque tudo eu acho que a gente também tem que tirar um lado bom dessa história, né, gente. Qual é o lado bom dessa situação toda? Tem um lado bom, Jaqueline? Ah, eu quero acreditar que sim. O lado bom é que as famílias, elas estão mais próximas. E aí você pode dizer para mim: "Ah, Jaqueline, mas como que estão?".
Estão com paciência com as crianças ou estão mandando as crianças calarem a boca? É esse o nosso papel no futuro. Foi o primeiro vídeo que eu coloquei, tá lá no meu Facebook, onde eu falo isso para vocês. Vocês terem vivido esse momento aqui também na pele, vai fazer com que vocês entendam quando daqui a alguns anos um adolescente bater no seu consultório e disser para vocês: "Eu não consigo ficar sozinho". O que será que aconteceu para esse jovem dizer para vocês isso? Será que num ambiente familiar, onde eles podiam estar jogando, cantando, brincando, né, com seus filhos, nesse momento de reclusão, eles estavam brigando? Eles estavam dizendo: "Sai daqui". Ou você acha que as pessoas não vão ficar também com algumas questões aversivas com crianças? Porque já que as crianças podem ser portadores e podem estarem transmitindo isso há muito tempo, ou podem continuar transmitindo, como será que os adultos vão olhar para essas crianças no futuro? Isso vai impactar no desenvolvimento delas? No lado psíquico? No lado social? Isso é fonte do nosso trabalho. O que está acontecendo hoje na sociedade vai refletir nesse humano que faz parte dela, não é? Então, será que nós vamos, gerar será que essa situação toda vai gerar um movimento de união das pessoas? Será que as pessoas vão começar a ficar com ódio de outras pessoas? Não sabemos. Mas isso vai impactar no desenvolvimento humano? Com certeza, porque também não sabemos quanto tempo ficaremos nessa condição. Então, tudo isso faz parte do nosso estudo. Tudo isso faz parte do nosso processo de investigação. Jaqueline, por que você está dizendo isso? Porque veja bem, eu vou mudar aqui o slide. Eh, quando for, atender alguém, não dá para a gente, ouvir aquela demanda, aquela queixa naquele momento, sem que a gente investigue o passado histórico dessa pessoa, tá certo? Então entender que o indivíduo, ele se desenvolve mentalmente, fisicamente, é apenas um movimento, mas o que foi que esteve presente na vida desse indivíduo durante toda a sua trajetória histórica, durante toda a sua construção do seu desenvolvimento, para que ele estivesse ali naquele momento, no seu consultório, com uma determinada demanda. Isso porque nós nascemos e vamos evoluindo na nossa trajetória histórica e vamos tendo um crescimento mental, e isso é gradativo, e isso também vai fazer parte das estruturas mentais que nós vamos, desenvolvendo ao longo da nossa história. Vou dar um exemplo a vocês. Vem daí, por exemplo, os nossos traumas, né. Eu já até contei essa história anteriormente para vocês, vou aqui relembrá-los, a história da de uma pessoa que tinha fobia do elevador. Então eu precisei entender qual era a trajetória histórica desta mulher, que já era uma adulta, para ter desenvolvido uma fobia, eu tive que entender o que que aconteceu na vida dela no passado. Então, foi presa, em algum lugar, sofreu algum tipo de pressão, então a história nos mostrava que por contingências, por necessidades, da sua família, a mãe sozinha precisou levá-la, porque o irmão estava internado no hospital, precisou levá-la para fazer companhia. E a mãe dizia: "Quando o médico chegar, você fica aqui nesse armarinho escondidinho, porque o médico não pode te ver". Então, será que o fato de estar ali sentadinha, dentro daquele armário, trouxe para ela, eh, reações, sentimentos
emoções que perduraram por toda a sua vida e que reverberaram, então, numa fobia de estar sentada, estar num ambiente fechado, né. Então, todas essas estruturas mentais que nós vamos ajustando na nossa cabecinha, é o que fazem hoje o que nós somos, né. A gente vai se organizando e se aperfeiçoando na medida em que nós vamos evoluindo. Então, se nós pararmos para analisar um bebezinho agora, por exemplo, né, um bebezinho, quando ele começa a aprender a falar, quando ele começa a aprender a engatinhar, ele vai se aperfeiçoando. Quem daqui nunca viu uma criança que começa a engatinhar e, de repente, ele quer alçar voos maiores, ele quer alcançar algo que está em cima do sofá, por exemplo. Então ele segura com a sua mãozinha e em algum momento ele cai. Ele segura novamente e projeta um pouco mais de força nas suas perninhas, na sua estrutura física para poder criar aquele impulso. O que que é isso? Se ele não vai então aperfeiçoando essa aprendizagem. E na medida em que ele vai aperfeiçoando, ele vai tendo novas aprendizagens e aquela nova aprendizagem vai fazendo o quê? Vai sendo solidificada nos seus processos mentais. Então, quando ele precisa, por exemplo, numa situação problema, ele precisa elaborar como é que ele vai fazer para resolver aquela situação, é óbvio que ele vai se recorrer aos seus processos mentais, ele vai recorrer a esses processos mentais na busca de um sentido que dê a ele uma luz para ele dizer: "Vai com mais força, põe a perninha para cá, põe a perninha para lá". É muito interessante as crianças quando elas usam aquele fraldão, né, que o seu bumbumzinho fica ali, de certa maneira, protegido com aquela fralda. Então, muitas vezes, quando eles estão no processo para andar, que eles caem sentado, eles percebem que ali machuca pouco, né. Eles dão aquela eles param. Quando eles caem para frente e que a mãozinha bate no chão, numa estrutura mais, rígida, eles sentem dor. Então o que que eles fazem quando eles, por exemplo, estão querendo sair de um lugar? Eles um exemplo, sair de um berço. Tem famílias, às vezes, que tiram uma hastezinha, assim, do berço, para quando eles acordarem, sair por ali. Eles não saem de cabeça, eles saem para poder bater com o pezinho no chão e cair como? Sentado. É como se estivesse amortecendo aquela queda. Isso é uma aprendizagem e ele vai se aperfeiçoando na medida em que ele vai caindo para frente e vendo que cair para frente não é tão agradável assim, mas até que cair sentado não é mal, né, dá para aguentar o tranco. Então ele vai, aos poucos, aprendendo, modificando as suas próprias aprendizagens na medida em que ele vai se desenvolvendo, né. Então, assim, nós precisamos, eh, ter também, o entendimento que hoje a gente já fala de uma inteligência emocional, né. Quando a gente está no processo de desenvolvimento, é muito comum quando a gente é criança, as pessoas acharem que elas têm que dar tudo para uma criança porque ela está chorando, né. Então a criança passa na frente de um baleiro, se ela sabe que ele vende coisas gostosas e que são, né, saborosas, ele vai chorar e ele vai pedir à mãe que a mãe dê aquela balinha para ele, né. Quando a mãe diz para ele: "Não", e aí você vai precisar começar a trabalhar, a frustração desses indivíduos, porque a frustração também faz parte do processo de evolução. Saber encarar, saber enfrentar esse "não", "não, eu não posso, porque minha mãe não tem dinheiro". O que que é dinheiro? Né, isso é demais para uma criança, às vezes,
compreender, vai além das suas possibilidades. Ela ainda não chegou nesse nível de entendimento, talvez, o que significa o dinheiro. Mas algumas mães falam: "Não, não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. Vamos embora, eu não tenho dinheiro", e a criança está chorando, e a criança está chorando. Dentro dessa perspectiva, a criança, em alguns momentos, pode entender que dinheiro é algo que compra aquilo. Minha mãe tem que dar dinheiro para poder o moço me dar a bala. Então, se ela não tem dinheiro, então não tem a bala. Isso ela vai de alguma forma internalizando, mesmo que ela não saiba valor de dinheiro, valor das cédulas, o quanto custa essa bala, se é muito, se é pouco, isso ela não tem como discernir, ela não tem como fazer ainda esse refino. Mas ela vai se apropriando desse conhecimento. E aí é muito comum as crianças pequenas falarem assim: "Você tem dinheiro?" Aí a mãe fala: "Tenho". "Ah, então compra bala". Ela está fazendo o link. Tem algumas crianças que falam assim: "Você tem dinheiro?". "Não, não tenho". "Então vamos no banco, a máquina do banco vai te dar dinheiro". Quer dizer, eles ainda não conseguem compreender que o dinheiro é um processo, não é? É o recebimento depois de 30 dias de trabalho e que a pessoa precisa trabalhar para poder receber aquilo uma vez. Ela não tem esse refino, esse requinte, mas ela começa uma nova aprendizagem dizendo: "Bala tem que ter dinheiro". Se ela diz que não tem dinheiro, não tem bala, ela vai fazendo uns links, né. E essa negação, quando a mãe diz: "Não, não, você não vai por isso. Não, você não vai pegar isso aqui de novo, porque você quebrou. Não, porque", é o momento em que essa pessoa vai se frustrar, né, porque todo mundo quer tudo. E aí, nesse momento, de frustração, eu preciso passar por esse momento para aprender que eu preciso respeitar as outras pessoas também. Eu, neste momento, não posso por alguma razão, porque eu fiz errado, minha mãe, reclamou comigo, né, ela tá me punindo por causa disso. Esse movimento também de negação vai fazer com que as crianças desenvolvam esses processos mentais, como eu dei o exemplo anteriormente, da relação do dinheiro com a bala, mas também vai me preparar, porque nem tudo na vida eu vou conseguir a tempo e a hora, quando eu quiser. Então eu também preciso entender que existe por trás disso um outro mecanismo que vai além das minhas compreensões. Então eu preciso desenvolver essa aceitação, até para que eu consiga depois viver de uma forma mais tranquila com as outras pessoas. O que nós estamos vivendo agora, por exemplo, existem pessoas que não estão conseguindo ficar em casa, mesmo sabendo que nós estamos com uma iminência de estarmos aí contaminando muita gente. Então, eu faço o quê? Se eu não quero ir para se eu não quero estar em casa, né, eu faço o quê? Eu desobedeço uma determinação, uma orientação, né. Eu estou pensando em mim. O que são essas pessoas, se não pessoas que talvez na sua trajetória histórica não aprenderam a respeitar, a conviver em harmonia. Hoje a sociedade está clamando para que as pessoas sejam empáticas. A habilidade empática é uma habilidade em que a gente não aprende assim não. "Ah, hoje eu vou ser empático com todo mundo". Porque a empatia é algo que você precisa, vivenciar aquilo que o outro, a perspectiva desse outro, através dessa fala desse outro, através do exemplo que esse outro está dando ou vivendo, e eu sentir o que essa pessoa está sentindo também. Vou dar um outro exemplo para vocês para ilustrar isso. Hoje nós estamos vivendo aí uma situação que as pessoas precisam da água, né, para ter higiene. E aí vem uma reportagem de uma dona de casa dizendo: "Como eu vou fazer isso, se eu não tenho água? Se eu não estou nem aí para esta mulher que não tem água, eu faço o quê? Eu bato os meus ombros e eu continuo fazendo da minha vida o que eu quiser. Mas se eu sou empática a esta pessoa, eu começo a refletir até a minha utilização da minha água, para não desperdiçar". Eu fico com um sentimento de que as pessoas poderiam ajudá-la. Se eu estivesse próximo a ela, talvez eu fosse ajudá-la a levar água. A empatia é se colocar no lugar do outro e perceber essa dor, esse sentimento que esse outro está trazendo,
que seja compatível aquilo que você está sentindo também, né. É sentir da mesma forma que o outro está sentindo, seja alegria. Quando é que nós temos aí a empatia por algo bom, né? Um filho que passou no vestibular, vocês aí estão no primeiro período da faculdade, as famílias estão felizes porque vocês estão hoje entrando no mundo adulto, entrando numa outra perspectiva, num outro patamar da vida de vocês. Vocês estão evoluindo. Quantos conceitos vocês vão aprender até vocês se tornarem profissionais? Então isso tudo vai fazendo parte desse processo de construção de vocês, né. E essa trajetória histórica de vocês, ela pertence a vocês, né. Claro e evidente que algumas dessas estruturas mentais, elas se modificam, elas, se solidificam durante a nossa trajetória histórica, né. Então, por exemplo, eu falei aqui, da habilidade empática, que a gente pode até desenvolver. Mas nós também temos algumas dessas estruturas que elas estão ao longo da nossa trajetória histórica, que é a própria motivação. A motivação de estarmos aqui hoje, aprendendo de uma forma diferente, conversando de uma forma diferente. Eu não estou vendo vocês. Vocês vão me assistir. Vocês vão criticar, vocês vão observar, coisas que eu poderia ter falado de uma forma diferente. Mas olha só, eu também estou aprendendo a estar aqui, falando com vocês dessa forma, sem nem sequer estar vendo vocês. Estou falando com um pontinho de luz que está na minha frente e imaginando aquela sala repleta, aquela sala cheia com mais de 70 alunos, como nós vivemos naquele primeiro dia de aula. É isso que me motiva em estar aqui falando com vocês. É a possibilidade de vocês estarem assistindo esse vídeo uma, 2, 3 vezes para estudar para a prova. Então, quanto mais coisas eu estiver aqui falando para vocês, melhor para vocês estarem, assimilando melhor a matéria. Eu até pensei em gravar diretamente no Canvas, mas no Canvas esse vídeo poderia desaparecer em 15 dias. Então eu busquei um novo equipamento. Hoje vocês estão me vendo aí pequenininho e vocês estão vendo esse slide grandão aí na frente de vocês. Para quê? Por quê? Eu tive que aprender, eu tive que me reestruturar, mas eu precisei estar motivada a fazer. Eu estou envolvida com isso, porque se eu não estivesse motivada, onde nós iríamos parar? Vocês perderiam um semestre? Então a gente não pode parar não, a gente tem que continuar, é do jeito que dá, mas a gente tem que continuar. Vamos continuar, vamos estudando, vamos buscando outras formas, vamos ler outras coisas, porque tudo isso é novo. Então essa motivação, ela precisa estar presente na nossa vida. Até a motivação de não fazer nada. Hoje eu estou motivada a não fazer nada. Vou ficar aqui parada olhando, pensando na vida. Eu estou motivada a não fazer nada, pensar e olhar pra e pensar na minha vida. Então, tudo isso que nos movimenta, tudo isso que nos impulsiona, de alguma forma, desencadeia uma ação. Então, se eu estou motivada aqui hoje para estar fazendo esse vídeo para vocês, desencadeou uma ação o quê? Eu vou correr atrás de um equipamento, eu vou fazer, eu vou ligar para colega, eu não sei fazer, vamos fazer de novo, vamos fazer direito, vamos, me ensina. O que eu te ensino, o que eu sei, eu te ensino, o que você não sabe, o que eu não sei, você me ensina, vamos trocar experiência. E isso reverbera em ações. Sejam essas ações questões fisiológicas, ou seja, eu posso estar motivada a não fazer nada, porque eu estou cansada. Hoje estou muito cansada, trabalhei o dia inteiro, varri casa, lavei roupa. Eu agora não quero fazer nada. Eu agora quero ficar aqui descansando. Ou eu estou motivada a fazer uma dieta, porque eu vou me sentir melhor, eu vou me sentir mais saudável, eu vou fazer uma academia. Sejam essas os starts, sejam esses os starts que vão motivar e desencadear uma ação, mas elas têm sempre uma motivação por trás disso. Sejam essas necessidades, eh, como nós estamos agora aqui, uma necessidade de cunho mundial, não é? Estarmos aqui cerceados. Pode ser uma motivação afetiva,
né, eu posso me produzir melhor, eu posso fazer algo melhor, porque eu estou apaixonada, porque eu quero me relacionar. Pode ser que nós estejamos aqui hoje motivados a aprender por razões intelectuais, por razões que vão além de. E eu acho que vocês vão assim, nesse momento agora, é um eu vou usar a palavra um privilégio, mas não é privilégio que eu queria colocar, mas é uma oportunidade. Eu acho que a palavra é essa. Nós temos a oportunidade de estarmos vivenciando este momento para tornarmos psicólogos melhores lá na frente, para poder entendermos o que que é. Quem for trabalhar aqui com psicologia jurídica vai entender o que que é o cárcere. E olha que nós não estamos num cárcere, de uma penitenciária, por exemplo, não é? Nós estamos na nossa casa, comendo a nossa comidinha, dormindo na nossa cama, tomando banho lá no nosso banheirinho, não é? Estamos aqui na frente dos nossos equipamentos, estamos com os nossos celulares, estamos com os nossos amiguinhos aqui, ó, bem do nosso ladinho, a hora que a gente precisar, falar, desabafar. Mas e uma pessoa que está na reclusão? Uma pessoa que está na reclusão por uma doença, uma pessoa que está numa reclusão porque está, preso, uma pessoa que está na reclusão até para não contaminar e não contagiar outras pessoas. Então essa é uma oportunidade que nós estamos tendo de aprender, porque a evolução histórica do ser humano hoje, e aí a nível mundial, ela teve um contraponto aí muito forte, porque isso não afetou só os alunos da Veiga, isso não afetou só os moradores do Rio de Janeiro, isso não afetou só os brasileiros, isso é a nível mundial. Então a evolução histórica da humanidade sofre um baque agora e numa nova adaptação, de uma nova remodelagem, de uma nova perspectiva de vida, de uma nova forma de se viver diferente. Então, nós seremos psicólogos que vão lidar com o que esse problema ocasionou nas pessoas. E sejam esses problemas ligados a uma fobia, sejam esses problemas ligados a uma crise de existência, nós tivemos a oportunidade de estarmos também na mesma condição e tivemos que ler, aprender, nos reinventar para ajudar pessoas que vão ter sequelas daqui a algum tempo. Então, essas estruturas mentais, elas vão se adaptando, elas vão se solidificando na medida em que a gente vai, igual videogame, passando de fase, né. Então, na medida em que a gente vai crescendo, tendo outros enfrentamentos, nós vamos também nos modificando. E, justamente, um dos conceitos que nós vamos aprender mais adiante é a moral. A moral, ela está atrelada a todos esses conceitos aí que nós estamos vivendo hoje em dia. Vou dar um exemplo a vocês. A orientação era que nós permanecêssemos em casa. Então, ser ético é obedecer a essa moral. O que é que a sociedade está clamando? Vamos ficar em casa. Quando eu sei o que é a norma, quando eu não quero obedecer a norma, eu uso de uma de uma situação que eu não estou sendo ética. Por isso que a ética e a moral, elas estão juntas. Então, se eu sei que esse vírus, ele causa mortes em idosos, ah, se eu não sou idosa, o que que tem eu ir para um lugar X ou um lugar Y? Espera aí vamos trabalhar a empatia. Você pode não ser idoso, mas e os idosos? E os idosos não têm o direito de viver? Então, qual é o meu papel diante da sociedade? Então, a moral, ela é construída durante a nossa evolução histórica. Como nós aprendemos determinados conceitos do que é moral, é que vai variar, muitas vezes,
E isso que vai conflitar quando muitas vezes nós casamos, né. Para algumas pessoas, algumas atitudes, não tem nada a ver, para outras ela diz: "Não, isso é uma atitude muito séria", não é. E isso é o que nós estamos vivendo. Algumas pessoas estão na rua bebendo, indo a barzinho, quer dizer, são comerciantes que estão preocupados com a sua questão financeira também, e aí ele acha que ele deve abrir, ele acha que ele deve funcionar, né, mas se a determinação hoje é que sejam fechados os comércios, que sejam as pessoas fiquem em casa, eu preciso entender. Mas umas pessoas entendem, outras não, e isso é exatamente o que difere o desenvolvimento humano. Tá certo? E compreender esse desenvolvimento humano é uma das alternativas que nós, temos para entender as nossas condutas, não é. Hoje o idoso que está na rua, que não quer ficar em casa, o que é que passa pela cabeça desse idoso? A gente tem que entender, a gente tem que ouvir para poder entender. É um desacreditar? É um pensamento que pode estar vivendo novamente um movimento de ditadura? A gente não sabe. Então a gente tem que escutar qual é o motivo que ele está fazendo isso. "Ah, eu estou saindo porque eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém para comprar comida para mim, por isso que eu estou saindo". Às vezes não é aquilo que a gente está pensando que é, né. Então, é entender o porquê da conduta de cada uma dessas pessoas. Eu dei um exemplo a vocês, de crianças que às vezes não querem ir para a escola. Necessariamente foi alguém da escola que fez alguma coisa com ele? Ah, as mães às vezes falam: "Ah, estou preocupada. Será que a professora botou de castigo? Será que aconteceu isso? Será que foi um coleguinha? Será, 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 será?". Às vezes não. Às vezes o problema está na própria família. Às vezes a criança faz assim: "Não quero ficar na escola, porque se eu for para a escola, meu pai pode brigar com a minha mãe. Minha mãe pode ir embora de casa, porque ela disse que ela vai embora de casa. Então eu não quero ir embora, não quero sair para a escola, porque ela pode ir embora e me deixar". Então vai saber o porquê das condutas, né, de um ser humano. Por quê? E aí uma outra situação também que a gente precisa, só um parênteses aqui, quem for trabalhar, com psicologia jurídica, né, os seus pareceres, às vezes vocês vão pegar um caso. Por exemplo, aquela criança, aquele jovem de 12 anos que pegou o carro, não sei se vocês se lembram disso. Ele pegou o carro, ele matou o pai, a mãe, a avó, e pegou o carro e foi para a escola. Depois que ele voltou da escola, ele se matou. Então, o que é que passava por detrás da vida? Qual era o filme verdadeiro que se passava por trás da vida desse jovem? Vai saber. Esse jovem recebia pressão. Algumas pessoas, às vezes, né, na época, perguntavam aos psicólogos: "O que que você acha que era?". A gente não acha nada. A gente não pode achar nada. A gente só pode começar um processo de investigação se nós estivéssemos atendendo aquele indivíduo. Como ele não está mais aqui, não há o que se achar. Então, no jurídico, vocês vão vivenciar muito isso. A criança, que está numa disputa judicial lá, né, a guarda, a disputa de pai e mãe da guarda da criança, tá. E aí? Qual é a história que essa criança traz? Qual é a história que esse adolescente traz por detrás até hoje? E aí eu vou voltar a falar daquele caso que eu acho também que eu já citei na sala de aula, dos irmãozinhos, né. Isso está no livro inclusive de uma juíza, né, eu até fiquei de dar para vocês o nome desse livro, vou trazer depois para vocês. Vou até socializar esse livro, no nosso grupo de WhatsApp, tá. Porque esse livro está no meu grupo, está no meu celular, então é fácil eu levar para o grupo depois, que aí todo mundo tem esse livro. Sob essa perspectiva, o livro não é de psicologia, tá, gente. O livro é escrito por uma juíza,
mas ela escreve só casos que já passaram pelas audiências em que ela esteve como juíza, né. Então, só que ela narra por um lado humanizado. Então ela tem um caso de 2 crianças que os pais se separaram e as crianças combinaram. Todas as vezes que o pai viesse buscar, um deles 2 tinha que ficar doente. Para quê? Porque eles não queriam deixar a mãezinha sozinha. Então, assim, quando o papai vier, um final de semana você sai, no outro eu saio. E aí eu pergunto a vocês, quando é que esses 2 irmãos iam ter a oportunidade de estar fazendo um passeio, uma coisa legal, uma coisa bacana com esse pai, não é? Pela perspectiva das crianças, nunca, porque a mãe ia ficar sozinha. A preocupação deles era com essa mãe. Então, veja bem, todo o tempo nós estamos, sendo influenciados por questões físicas, biológicas, culturais, sociais, e que vão nos impactando o tempo inteiro no nosso modo de pensar, de sentir, de estar no mundo, né. E isso tudo é muito de cada sujeito. Por isso é que a gente não pode achar que todo mundo que chegará no consultório, você tem a prescrição exata, porque não é isso que acontece, tá certo? Nós precisamos ouvir e entender o local, o movimento onde esse sujeito está inserido, para a gente poder entender as razões dessa demanda, né. Uma situação também que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: existem momentos da nossa vida em que nós estamos muito calmos, muito tranquilos, nós temos, discernimento do que queremos, num movimento de conscientização, nós, eh, temos os nossos, os motivos das nossas escolhas, né, e das nossas renúncias. É normal passar por um processo, por exemplo, de luto, né. Perdemos uma pessoa que gostamos, né, um ente querido. Todo esse movimento é normal a gente chorar, a gente ter momentos de tristeza, isso tudo é normal. Quando essas crianças se apropriam desse comportamento e permanecem nesse comportamento para adquirir alguma coisa, nós precisamos entender que aí pode estar havendo um desvio na sua conduta e que poderá reverberar na sua personalidade, um desvio de caráter. Então, tudo que está impactando esse sujeito, né, a gente precisa ter esse olhar, esse requinte de se suspender para que possamos olhar o todo e sem contaminarmos, né, as pessoas com os nossos achismos. Isso é de extrema relevância, de extrema importância. E aí, a partir de agora, a gente começa a entender que o desenvolvimento humano, ele simplesmente não foi assim do nada, né. A gente vem num processo evolutivo. E aí surgem as teorias do desenvolvimento, em psicologia, né. E aí nós vamos começar estudando, eh, esse desenvolvimento humano pela ótica primeiro do Piaget, tá certo? Eu vou estar trabalhando com vocês também, não somente as minhas explicações através dos slides já disponibilizados para vocês, mas também eu vou trazer outras leituras e outros vídeos até para ilustrar de uma forma, mais didática, uma forma lúdica, até o que a gente está falando aqui, tá certo? Então, veja bem, alguns teóricos começaram a estudar, a questão dos grupos, porque nós também observamos que o desenvolvimento humano, ela acontece desse indivíduo isoladamente, sim, mas todo esse indivíduo, todos nós, indivíduos, somos impactados pelo grupo onde pertencemos. Então, a gente sofre impacto pela questão religiosa, a gente sofre impacto pela educação que os nossos pais estão, nos dão, né. A gente sofre impacto
pelas orientações da escola, no trabalho e todo o período que a gente vai se desenvolvendo, de alguma forma, tudo isso nos impacta. E uma das coisas que também nós precisamos ter, assim, como premissa, isso não vai ser igual para todo mundo. Essa condição que nós estamos vivendo hoje, nós vamos ter países que vão superar isso de uma forma muito brilhante e vão dar a volta por cima e as pessoas vão se unir e vão criar dali novas formas de interação e de convívio e de harmonia. Teremos outras culturas que não saberão, vão estar desestruturadas. Então, cada caso é um caso. Eu não posso me apropriar daquela resolução de uma situação que eu ajudei, que eu participei, e achar que todos os outros casos que virão é a mesma receita, porque não é, tá certo? Então, uma das coisas que nós precisamos aprender é ouvir esse indivíduo e escutar toda a sua trajetória histórica, porque em algum momento da sua vida ele vai dar a pista que queremos, que é o que a gente chama de ato falho. É quando, do nada, ele às vezes fala algo, ele deixa escapar algo que pode ser muito importante, mas para isso nós precisamos aguçar a nossa audição. Mas não é uma audição de estar ouvindo o que ele está falando, é estar entendendo que aquilo ele pode estar querendo dizer algo. Também a gente não precisa ficar imaginando que tudo que ele está querendo dizer é algo, porque não é detetive, mas é termos a sensibilidade de ouvir e nos apropriar desses atos, né, que ele vai soltar em algum momento, para tentar entender por que você falou isso naquele momento. O que você queria dizer com aquilo ali? Onde é que você queria chegar, tá certo? Então a gente começa falando então, destacando Piaget, que, começa num processo de observação do desenvolvimento humano através de seus próprios filhos, tá certo? Mas isso é tema da nossa próxima aula. Beijo no coração e até semana que vem, tá bom?